Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Declarando a palavra de Deus, a gente chega para mais um tempinho de aprendizado na palavra do Senhor. Nossos vídeos, que são diários, embora curtinhos, gotinhas da verdade, mas com uma finalidade de ouro: aprender, descobrir os mistérios de Deus inseridos na palavra profética. Olha, sempre que estudamos a Bíblia, precisamos ter uma fome, um desejo muito forte pelo aprendizado, mas principalmente em relação à palavra profética. Não se esqueça que 1/3 da Bíblia é profético, isto é, de 3 partes, uma é profecia, uma é escatológica, trata da volta de Jesus. Mas que pena, né? Esta parte é tão pouco ensinada na igreja. Em relação a esta parte, reina tanta ignorância. Nós iremos ver que, em parte, os líderes, em parte, têm as suas razões de não se envolver tanto neste lado. Sabe por quê? A história registra cada absurdo que houve no passado em relação às profecias, principalmente esta visão que nós estamos estudando, que está em Daniel 8, a visão do carneiro e do bode. Esta visão que trata das 2.300 tardes e manhãs e da purificação do santuário. Nós iremos ver em vídeos posteriores. Você nem imagina os absurdos que foram criados a partir de uma má interpretação desta profecia. A gente já antecipa: todo o sistema adventista, aqui a gente não está falando de uma denominação. Todo o sistema adventista que tem relação com advento ou segunda volta de Jesus, todo este movimento teve origem na má interpretação desta profecia. Por incrível que pareça, chegaram a marcar a data da volta de Jesus e acreditaram tanto na interpretação que foi ensinada para eles. Acreditaram tanto, e olha, tudo começou com ou de um pastor batista. Acreditaram tanto
que nesta data se vestiram de branco e foram para os montes esperar Jesus lá no cume dos montes. Nem precisa eu te falar que Jesus não veio. Só estou citando, não estou criticando denominação nenhuma, a fé de ninguém, mas estou dando um alerta para que tenhamos cuidado, zelo na interpretação das profecias, para não sair ensinando absurdos. Aliás, em relação à palavra de Deus, em relação à Bíblia, nós temos que ter cuidado com aquele chamado achismo. Isto é, eu acho que é isto, eu acho que é aquilo, ou aquela outra postura. Bem, a minha opinião é que seja assim. A minha opinião é que seja daquela maneira. Nada de opinião, nada de eu achar. Quando se fala na Bíblia, na palavra de Deus, principalmente na palavra profética, é ser fiel no ensino. É melhor, quando não sabemos, dizer: olha, sobre isto eu ainda não tenho luz. Eu não sei exatamente o que quer dizer. Até que um dia Deus vai me dar luz. É melhor dizer isto em relação a esta visão. Esta visão é especial demais. Você sabe que o fundo histórico dela é impressionante. Eu falo impressionante porque o que Daniel viu aqui nesta visão foi com uma antecedência enorme, muitos séculos antes, isto falando dos impérios. E vamos ver no cenário político histórico, os reis, tudo se cumpriu na íntegra. Este chifre pequeno, do qual fala aqui em Daniel 8, versos 11 e 12, este chifre pequeno, que foi uma referência a um imperador, que ele foi tão mau que normalmente se falava, o nome dele era Antíoco Epifânio. E normalmente se falava Antíoco, o louco, ou Antíoco, o malvado. E era este homem que Daniel estava vendo na visão. Ele teve o capricho, tudo isso a gente verá em detalhes futuramente. Ele teve o capricho de profanar o templo. Capricho não, teve a loucura. Ele foi tão diabólico, demoníaco, que o templo que tinha o altar consagrado para sacrifícios, ofertas diárias ordenadas por Deus, ele ordenou que ali se colocasse a imagem do seu Deus, do Deus grego chamado Zeus, e ali
ele sacrificou porcos num desafio frontal à religião judaica. Agora, é incrível. Quando Daniel teve esta visão, o povo de Israel nem templo tinha. Na visão, é lógico que chegou a data do cumprimento, tudo isso aconteceu, a própria história registra. Este homem mau, protótipo, uma cópia antecipada do anticristo. Olha, foi tão profunda esta visão que você vê dois santos que eu imagino que sejam dois anjos. Os dois anjos viram toda aquela loucura que o imperador, que o rei estava provocando no templo, que um perguntou para o outro: até quando vai durar? Vamos usar palavras nossas. Até quando vai durar esta anarquia na casa de Deus, o templo de Israel, que era consagrado, era santo, era um lugar de respeito, de reverência. Ali se celebrava sacrifícios ordenados pelo Senhor, e este homem provocou ali coisas loucas. E o anjo dizia para o outro: até quando vai durar tudo isto? Como que é dizer? Está doendo em nosso coração. Aí veio a resposta do outro: até 2.300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. É lógico, teria que ser purificado. Depois de uma sujeira dessa, bem, a gente já aprendeu. A dose de hoje tem muito mais coisas ainda. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.